Senhores, sejam todos muito bem-vindos a O Agrocast. Esse que será o 12º episódio, o último da primeira temporada, já engatando já a segunda temporada. Eu, Saulo Campos. O Agro Lindo. Eu, Caio Falcão. O Agrofofo, fofíssimo. Vamos aqui agora começar um assunto bem bacana, né? Apresentar nosso entrevistado de hoje, um grande amigo já de alguns anos. Longas datas. E Paulo Santana. Da ADAB. Veterinário da ADAB. Paulinho, se apresente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Satisfação grande estar aqui com vocês, né? Longas datas, é bem verdade. Parabéns pelo trabalho, né? Vocês que descendem de linhagens, né? De agropecuaristas, né? E a gente fica feliz com isso, né? A sucessão no agronegócio, ela tem que se preocupar com isso e a gente fica feliz, né? De ver você que é filho de 2 veterinários, né? Bem conceituados, diga-se de passagem, que sempre adotaram a tecnologia, né? Dentro do agronegócio, sempre foi revolucionário essa questão de inseminação artificial, de laboratório veterinário. Tem uma família toda ligada ao agronegócio, isso é bacana demais, né? Amigos nossos. E Caio, eu conheço de muito tempo, né? Era menino. Era menino, né? Caio, filho de pecuarista, né? Sou o pai dele, Walter, tem um grande amigo nosso. Ele sempre foi ligado ao agronegócio. E a mãe também filha de uma pessoa que sempre foi ligada ao agronegócio. Então a gente fica feliz que isso se perpetue no nosso meio, né? Tomara. Show de bola. E você, Paulo Santana, médico veterinário. Médico veterinário, alguns anos de estrada já. Pecuarista. Já no sistema de defesa há 22 anos, né? Então o tempo passa. A gente passou por várias fases da agência de defesa. E estamos aí, né? Virando e sob a responsabilidade desse novo marco histórico, né? Que é esse novo formato, esse novo status sanitário que a ADAB adquiriu, né? De estar livre sem vacinação. É um desafio gigante. E vamos aí, né? Como diz o catingueiro, vestir os couro, cair na caatinga e trabalhar, porque a responsabilidade é grande. É isso aí. Show de bola. Gente, vocês estão lembrados que sempre a gente vem falando aqui, trazendo esse tema por aqui, né? A gente vem falando o quê? Defesa agropecuária. Falamos de citros, defesa agropecuária. A gente ainda é zona livre, né? Da doença. Falamos de avicultura, sempre falando defesa agropecuária, tá? Então hoje veio aqui a pessoa da defesa agropecuária, que no nosso estado, Bahia, se chama de ADAB, tá? E Paulinho tocou já num assunto, ele já chegou aqui num assunto bem cauteloso, tá? Porque a Bahia sempre teve as vacinações. E a partir de agora, né? Nós somos zona livre, era com vacinação e agora sem vacinação. Mas e aí, né? Esse é o grande tchan da coisa, né, Caio? Desde o primeiro episódio, que foi com Thiago Torinho da AT e Rafael Novaes da Realpec, a gente falou e foi logo no início, quando estava justamente na campanha, durante a campanha. A última campanha de febre aftosa, e sempre gerou aquela dúvida, Paulinho. E a gente até falou aqui em alguns programas de se criar um calendário sanitário e tentar que o produtor entenda, porque agora a parte mais importante é o produtor, né? Só o produtor, não temos mais a sociedade. A gente não tem mais a campanha, mas tem que estar na cabeça dos envolvidos no agronegócio que o controle precisa ser feito. Exato. Não só, porque eu falo, porque essa questão de não só o produtor, mas a sociedade como um todo. É um desafio do tamanho da ADAB. Poucas pessoas sabem, mas a ADAB ela é gigante, né? A ADAB tem uma importância para o estado da Bahia, né? A ADAB é um patrimônio do estado da Bahia, porque ela zela por um nicho de mercado, né, que corresponde a 25% da economia do estado, né? O dado dos dados do ano passado dá mais de 21%, né? Então o PIB do agronegócio do ano 2023, salvo engano, fechou na casa dos 88 bilhões. Quem alicerça tudo isso? O sistema de defesa.
Isso. Então, muitas pessoas perguntam o que é a DAB? Por que a DAB existe? Vocês já fizeram essa pergunta? A DAB ela é multifacetada, né? E ela existe porque ela existe o comércio, existem regulamentações do comércio, e ela existe justamente poder dar seguridade. O que é a DAB, né? A DAB é o órgão na Bahia, é uma autarquia vinculada à Secretaria de Agricultura, fundada em 1999, certo? Logo em seguida, em maio do ano 2000, nós tivemos nossa primeira certificação de zona livre com vacina, no ano 2000, né? Então, a DAB é de 99. Só que a história com a febre aftosa, ela é uma história mais longa, né? A história com a febre aftosa, ela começou em 1968, no antigo GERFAB. Minha mãe trabalhou lá. Então, Em Tapetinga. então, observem que é uma história antiga. Depois veio o IBB, né? Depois veio o Instituto Biológico da Bahia, depois veio o Departamento de Defesa Sanitária Animal e depois a DAB. Então, essa é uma luta, digamos assim, hercúlea, né? Eu vou plagiar o nosso grande amigo Antônio Valentim, que é uma referência que a gente tem da DAB, principalmente quando se fala de aftosa. Ele disse, rapaz, eu me senti com esse certificado como se São Jorge matando o dragão. E realmente é um desafio gigante. Pelo seguinte aspecto, é um marco histórico, né? Vamos lutar para que a gente consiga realmente crescer a agência, né? Porque agora o desafio só aumenta. Quando você tira a vacinação, o sistema de defesa ele tem que ser melhor aparelhado para que você possa compor a vigilância propriamente dita. E é o que eu digo, é um desafio gigantesco, né? Então, para que vocês tenham uma ideia, é uma luta antiga, mas já tinha passado do tempo até da gente conseguir. É um risco grande, né? Porque a gente tem um rebanho gigantesco. Só aqui no estado da Bahia são 12 milhões de cabeças, né? Que a gente tem que dar conta. Então, o que eu digo, o desafio que a DAB tem, o desafio do tamanho dela, que muito pouca gente sabe do quão facetada a DAB é e quão grande ela é para poder alicerçar um negócio desse tamanho, né? De 88 bilhões de isso corresponder a 21% da economia do estado. Então, a DAB realmente tem um papel para a sociedade muito grande. Então, por isso que eu digo, não é só a conscientização do produtor, é a conscientização da sociedade como um todo, da importância que a DAB tem. E a Bahia está preparada? O que é que vem aí pela frente? Quais são os próximos passos, né? É uma pergunta interessante, Saulo, pelo seguinte. A DAB ela é composta por 3 diretorias, né? Ela tem uma diretoria central, que hoje, felizmente, é ocupada por um técnico, um profissional da área, um agrônomo, né? 3 diretorias, uma diretoria ligada à parte animal, uma diretoria ligada à parte de defesa vegetal e uma parte ligada à inspeção de produtos de origem animal. Então, entendam o tamanho que a DAB tem. Tá? Então, toma conta do animal, do vegetal e ainda daquilo que entra para o consumo. E ainda dá conta do que a gente chama que é a interface que existe no sistema de defesa, que é uma interface relacionada ao sistema de saúde pública, né? Então, só frigoríficos de abate bovino são, salvo engano, 32 plantas monitoradas, né? Aves são 10, né? São uma infinidade. Laticínios, se eu não me engano, são mais de 100, 125, se eu não me engano. Então, é muita coisa, tá certo, para o órgão tomar conta. E a parte da vegetal, né? Então, tem inúmeros programas do campo cítrico, do moço falso, do tabaco, da ferrugem asiática, que está relacionada à soja, que monitora toda essa questão de vazio sanitário. Tem a parte do bicudo, do algodão. Então, muita da cigatoca negra, da banana. Então, são muitas coisas que têm um impacto econômico grande. Então, por isso que eu digo, não é a importância, a sociedade tem que entender o peso que essa agência tem e tudo que ela fomenta, tudo que ela traz consigo, tá certo? E benefício para a sociedade. Então, para que vocês tenham ideia, dentro do programa, dentro da diretoria de defesa sanitária animal, existem vários programas, tá certo? Que são monitorados, né? Dentro desses programas existem aquelas doenças de importância a cada programa, mas vamos lá. A gente tem o programa do PENEFA, que seria o mais importante, que seria o programa relacionado à febre aftosa, porque as agências e o sistema de defesa como um todo
ele foi montado baseado na vigilância para a febre aftosa. A gente tem o programa de controle da raiva dos herbívoros e outras encefalopatias. E esse é pau, viu, gente? Que são 2 programas, um dentro do outro, né? Porque a gente monitora tanto a questão da BSE, da vigilância da BSE e do programa da raiva, que vocês sabem toda a complexidade que ele gera, do controle de vetores, da controle de vacinação, do controle aos focos, né? A raiva, você não consegue erradicar a raiva é uma doença que você tem que manter sob controle, né? Porque você tem um agente silvestre importante nisso, que seria o morcego hematófago, né? Então, você tem um programa de controle e de erradicação da brucelose e tuberculose. Aí tem um programa que no estado vem assumindo cada vez uma importância grande, que é o programa de sanidade avícola, né? O polo avícola só vem crescendo, né? Sim. No estado, as integrações crescendo, e isso tem uma importância grande, né? A gente teve um sinal de alerta gigantesco agora em 2023, 2024, que está relacionado à influenza aviária, né? A gente teve, inclusive, graças a Deus, não passou para a avicultura comercial, mas tivemos, né, diagnosticado alguns casos na região litorânea de aves migratórias. Então, bateu na porta uma emergência, né? Nós tivemos até um episódio falando justamente com a presidente da ABA, né? Da ABA, bacana. Kesley, justamente falando do crescimento da avicultura, principalmente aqui na Bahia, né? Principalmente aqui na Bahia. Então, outra emergência que bateu na nossa porta está relacionada à peste suína clássica, né? Então, tivemos estados vizinhos que tiveram problema com essa enfermidade. Então, a gente tem somos considerados ainda como zona livre, né? Graças a Deus. O programa de sanidade caprinos e ovinos, o programa de sanidade dos equídeos, né? Que tem uma polêmica grande hoje em dia girando pela questão do murmo, né? E aí? E esse murmo? Né? Então tem uma série... Como é que fica essa situação desse murmo? Pois é. E aí ainda tem... A gente controla ainda a sanidade dos animais aquáticos, né? Pouca gente sabe disso, mas a Bahia tem cadastrado mais de 700 estabelecimentos que criam, que cultivam animais aquáticos, né? De camarões, peixes, moluscos. Muita coisa. Programa de abelhas, da sanidade de abelhas, controlando principalmente a questão da varroa, né? Que um parasita que ataca as colmeias. Então, assim, é o que eu estou dizendo a vocês, a DAB ela é gigante, né? E ela alicerça esse agronegócio do tamanho que eu falei para vocês com relação a números. Entenderam, né? Estão entendendo o tamanho do BO, né? Que a gente deixou a caixinha de perguntas lá, e tiveram algumas perguntas, a gente vai direcionando aqui também, mas é isso. Você falou interessante aí, minha mãe trabalhou, né, no GEFAB, lá em Tapetinga, mais ou menos quando o Marcelo nasceu, né? Tem 50 anos. Entreguei a idade dele. 53. Mas foi no período que eles estavam por lá. E aí, como é que só para a gente finalizar esse tema, para a gente pular para a próxima aqui, que tem muita coisa legal, né? E esse controle a partir de agora, da aftosa? Esse controle a partir de agora, essa é uma questão, né, Saulo? Veja só, a questão da vacinação, né? A vacina não vai impedir que um agente emergencial, no caso do vírus da aftosa, ele adentre no estado ou no território. Ele vai impedir que ele se espalhe numa velocidade muito grande, né? E quando a gente fala de febre aftosa, aí esse cuidado, essa disseminação, né? Tem que ter um cuidado grande, porque a disseminação é muito rápida. A gente está falando do vírus da família dos da Picornaviridae, né? São os menores vírus. E ele tem uma dissipação muito grande, principalmente por conta da salivação dos ruminantes, né? Então, do ponto de vista de risco e de disseminação de doença com relação à susceptibilidade, né? São um rebanho de 12 milhões de cabeças. Em algumas regiões do estado você tem uma concentração de rebanho grande, como é a questão do sul do estado, aqui no Recôncavo Baiano. Então você tem uma densidade demográfica de bovinos, de animais susceptíveis muito grande, né? Lembrando que é um tipo de vírus também que ele acomete espécies diferentes, né? Todo animal biungulado ele é susceptível à febre aftosa.
Então, realmente, você tem que ter uma vigilância muito grande com relação a isso. Esse é o ponto. Bom, como é que vai ser a partir de agora? A partir de agora, os cuidados com relação à vigilância, eles serão redobrados, tá? Então, desde antes da retirada da vacina, a gente já vem esse trabalho de vigilância e monitoramento das fazendas, principalmente as fazendas consideradas como fazendas de risco, né? Existem algumas fazendas que são consideradas como risco, baseado em critérios determinados pela ONSA, né? Que, para quem não sabe, essa sigla ONSA é a Organização Mundial de Saúde Animal, né? Ficou um nome meio estranho. Antigamente era OIE, agora é ONSA. Então ela estabelece alguns critérios que são diretamente relacionados ao risco de introdução e de reintrodução no caso da fitose. E essas fazendas elas são monitoradas de uma forma mais frequente. Mas não só isso, né? Vez por outra, né? Por um motivo ou por outro, ou pela necessidade do serviço, a DAB vai estar entrando em contato com os produtores e dizer assim, seu Alberto, na terça-feira da próxima semana a gente vai visitar a sua fazenda, a gente pode fazer uma vigilância aí, né? Caio, avisa a seu pai lá que a gente vai fazer uma vigilância na fazenda, porque o que acontece? Faz coletas, Não, esse coleta, Caio, a gente só faz se a DAB precisar fazer uma coleta, é porque realmente você tem a suspeita. Sim. Então a gente vai fazer a vigilância, se houver necessidade da coleta, a gente faz, mas é um tipo de vigilância e abordagem de inspeção clínica. Se tiver problema, a gente reza que não tenha, né? Porque eu não sei se vocês sabem, o último foco de febre aftosa no estado da Bahia foi em 1997. Então a gente faz votos que antes da fundação da DAB. Eu faço votos de nunca vi um animal com febre aftosa, já vi animal com doença vesicular, mas não febre aftosa, e faço votos de não ver. De não ver. Mas se tiver um alerta para a gente passar para o produtor, se viu algum caso chamado DAB, como é que funciona? Essa é a questão. Excelente pergunta. Então, como é que vai funcionar o sistema de vigilância, né? Nesse monitoramento das propriedades, um monitoramento mais frequente das propriedades de risco. Aí você pode perguntar, Paulo, você está falando de propriedade de risco, o que seria propriedade de risco? São aquelas propriedades que têm um fluxo constante de bovinos, porque o trânsito é um problema grande na veiculação de qualquer patógeno, né? Aquelas propriedades que estejam perto de aterro sanitário ou lixão, né? Sejam perto do matadouro, perto de laticínios, você tem um fluxo grande de caminhão entrando e saindo nas propriedades. Então essas propriedades elas serão monitoradas mais de perto, não que não fossem monitoradas antigamente. Era monitoramento, se fazia esse monitoramento, se fazia muito nessas propriedades vacinação assistida, tá? Então a vacina está proibida desde maio, né? E a partir de agora esse monitoramento vai ser feito mediante vigilância clínica, né? De inspeção clínica, né? Nesses rebanhos para atestar que realmente você não tem problema de doença vesicular, tá? Então, o tipo de vigilância que você faz mediante vigilância ativa e vigilância passiva. O que é vigilância ativa e o que é vigilância passiva? A vigilância ativa é a vigilância que o sistema de defesa ele busca atrás através desse monitoramento constante, né? Através do alerta noticiado por abatedouros. Então, volta e meia, a gente recebe a notificação do frigorífico que foi encontrado 2 bovinos da propriedade tal. Aí tem o número do GTA, daí a importância do GTA, que é um instrumento de rastreabilidade que o sistema de defesa tem, que apresentou lesões no casco. Bom, aí você pega essa informação, você tem um período mínimo de 12 horas para poder atender, você dispara o alerta e a equipe vai na fazenda fazer vigilância. Isso já é rotina nossa e isso vai ser aumentado ao longo do tempo, né? E existe outro aspecto que está relacionado à vigilância passiva. O que é que eu chamo de vigilância passiva? É aquela vigilância que a gente recebe a notificação do produtor. Esse tipo de vigilância ela é muito importante, por isso que eu digo, essa sensibilização, a sensibilização do produtor e da sociedade como um todo, para que esteja alerta, né, através dessas questões, é importante. O que é que o produtor vai observar? O animal apareceu com lesões na boca, lesão no casco, lesão no teto, lesões que eu chamo de lesões vesiculares, tá? A gente está falando de doença vesicular, né? Forma aquelas bolhas, aquelas crostas. Aí você aciona o sistema de defesa, porque o sistema de defesa vai fazer a vigilância nas propriedades. Então, ela vai ser feita dessa forma, tá? Então, aí você me perguntou, e aí, o sistema de defesa está preparado?
Bom, você manter uma zona livre sem vacina, você tem um custo muito mais elevado do que você manter um sistema livre com vacinação. Porque quando você perde a ferramenta da vacina, você pega os rebanhos imunologicamente desprevenidos para aquele tipo de enfermidade, então você tem uma tendência, né, que é fato isso, que essa doença se espalha de uma forma muito mais rápida. Tá? Então, como você perde essa ferramenta, você tem que ter um sistema muito mais aparelhado, principalmente de pessoal, né, para que você consiga adotar medidas emergenciais para que a gente consiga enclausurar aquele foco, né? E você não tenha disseminação de vírus para outros rebanhos. Então, a questão é por aí. Então, a gente está trabalhando, né, e se capacitando para isso. Show de bola. Paulinho, lhe fazer uma pergunta. O produtor que, por motivos diversos, não vacinou, não comprou sua vacina, não fez a declaração, o que é que esse produtor pode fazer agora? O que é que ele deve fazer agora, né? Essa é uma questão bem polêmica, né? Então, assim, a orientação, Caio, é que realmente alguns produtores, eles serão penalizados e muita coisa vai ser observada caso a caso, né? A gente sabe, o sistema de defesa e a DAB não está fazendo pouco caso ou pouca vista acerca disso, porque a gente sabe que no último dia de vacinação a procura foi grande e terminou faltando vacina, alguns criadores foram penalizados, né? Só que tem criador que é recidivante em inadimplência, então esse não vai escapar da auto-infração, né? Os outros casos a gente vai avaliar caso a caso, provavelmente são fazendas que serão feitas vigilância, né? Monitoramento para que a gente ateste que os animais realmente não estão sadios, não tem nenhum tipo de doença vesicular, que está tudo ok. Então, e vamos tocar dessa forma. Então, o que é que eu posso dizer de antemão? Que isso vai ser analisado de caso a caso. Então, produtor, você que não vacinou, que perdeu, que não conseguiu comprar, ou que por desleixo deixou para lá, procura a DAB, tenta resolver seu problema. O sistema está bloqueado, né, para essas pessoas? Está bloqueado. Então, resolve seu pepino, porque quando um dia que precisar emitir uma GTA, meu amigo, vai ser uma agonia. Show de bola. Então, acho que de aftosa já foi, né? Mas ele falou um negócio bacana aí, e minha mãe, ela montou os 3 primeiros laboratórios, né, particulares de anemia infecciosa. E depois veio também o mormo, né? Mas o mormo aí já certificou na época de Hugo. E o mormo passou por uma rasteira, uma capoeira, um golpe, não sei como é que explica isso, enfim. Explica pra nós essa portaria, bicho. Não se sacrifica mais os positivos? Como é? Essa é uma questão. Que você acha disso? Essa é uma questão assim bem polêmica, né? Logo eu que estive diretamente ligado a essa questão do mormo, né? Assim, o primeiro caso autóctone do estado da Bahia caiu em meu colo aqui na regional de Feira de Santana. Na época a gente fez um trabalho bem interessante. Na época você não tinha as ferramentas diagnósticas que se tinha hoje, ainda era uma prova subjetiva feita através da inoculação de malaína, né? E foi uma situação muito complicada, porque, como eu falei, é uma avaliação subjetiva. O animal não reagiu de forma plena, como digamos assim. Eu fui voto vencido na junta médica veterinária. Se estabelecia uma junta médica veterinária para se estabelecer se aquele animal era positivo ou não, a depender da reação que você tinha a partir da inoculação intradermo palpebral. Então, na época, inclusive, fui voto vencido e a gente era o primeiro caso no estado da Bahia. A gente levou esse animal para fazer necrópsia, inclusive no Hospital Veterinário de Oliveira dos Campinhos, com todo o rigor possível, que a gente sabe o risco que essa bactéria tem para o ser humano, né? A Burkholderia pseudomallei. Então, e os cavalos tinham uma quantidade incrível de lesões, né? Incrível. Eu abro aqui até um parêntese, né, para elogiar um cara que você conhece bem, que é Davi, que é o coordenador do programa de equino. E estava lá as amostras para a gente colher e ele teve a expertise naquele momento de dizer assim: Paulinho, vamos sair um pouco de cena,
que é que você acha de trazer a equipe de patologistas da UFBA e da UFRB para fazer isso conosco? Porque uma coisa é a gente dizer que tem a lesão, outra coisa é uma instituição de ensino dizer que o animal tem lesão. Um patologista dizer que tem lesão. Né? E não é qualquer patologista. A gente está falando do departamento de patologia do UFRB, composto por duas figuras ilustres, que é o Dr. Luciano e o Dr. Zé Carlos, né? São profissionais extremamente competentes, né? O colega também lá da UFA também, que acompanhou naquele momento. Então, as lesões encontradas, não foi Paulo da DAB que eu vi o laudo, né? Anexei o laudo no forminho das lesões que eu tinha visto, mas foi tudo feito também em conjunto com 3 patologistas. Esse foi o primeiro caso autóctone. E naquela época, a gente fez todo um monitoramento sorológico por onde esse cavalo tinha passado, para que a gente tivesse ter uma ideia, né? Era o primeiro caso que a gente tinha sido diagnosticado aqui, caso autóctone, né? Foram coletadas na época mais de 600 amostras. Então, Só desse animal. Só por onde esse animal passou. Por onde né? ele passou, né? certo, Você tem que mapear. Isso foi em 2012, 2013, né? E de lá para cá, muita coisa mudou. É porque eu estou fazendo esse arrudeio para poder te responder essa questão tão polêmica, Saulo, porque aí tem a questão do profissional. Eu, enquanto hoje, eu tenho que cumprir a legislação, né? A portaria, se não me engano, é 593. O que é que a portaria determina hoje? Que você só sacrifica aquele animal que tem sintoma clínico. Mas o que eu quero dizer a você? A maioria dos animais que nós sacrificamos, nós eutanasiamos, né? Eles não tinham sintomatologia clínica e tinham muitas lesões. Então, eu acho que o estabelecimento dessa portaria, o Sistema de Defesa do Estado da Bahia, no caso a DAB, né? Eu levanto bem essa bandeira. Foi feito um trabalho em parceria com o Departamento de Patologia do UFRB. Eu não sei dizer quantos cavalos eu necropsiei em parceria com... Eu tenho que parar e contar, tá? Juntamente com o Dr. Zé Carlos e Luciano, mas tiveram... Porque aqui na minha regional teve alguns, eu fui em outras regionais também ajudar a fazer necrópsia, mas em termos de numéricos, foram feitas mais de 50 necrópsias. Todas foram encontradas lesão. Zé Carlos e Luciano, inclusive, delineando um laboratório com estabelecimento, inclusive, de lesões patognomônicas. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte: depois se mudou, né? E já não vou lembrar assim de cabeça de quando se adotou o exame de Western blotting para diagnóstico diferencial, né, da prova. E todos os animais do Western blotting positivos, eles foram eutanasiados e você teve achados de necrópsia. Então, o que é que eu posso dizer a respeito dessa portaria? Do ponto de vista profissional, né? Aí a minha opinião enquanto profissional é que ela precisa ser revista, certo? Aí fica a sensibilidade, na verdade, e a consciência do produtor. Eu, enquanto produtor, se o animal meu for positivo no Western blotting, eu não vou querer dentro da minha casa. E é extremamente contagioso, porque, né? Caio, eu não posso dizer a você que o morro é uma doença extremamente contagiosa, tá? Porque quando a gente observa a prevalência que ela tem, a prevalência baixa, dado os números de exames que são feitos. Tudo bem que uma boa parte dos exames são amostras viciadas, entre aspas, porque muitos desses animais são animais de prática esportiva e animais que frequentam exposições, então são feitos esses exames de forma repetida, então você tem um número muito volumoso de exames e que muitas vezes não é um retrato, não é fotografia de uma prevalência que seria considerada como ideal do Estado. Então, então é uma doença que tem uma prevalência baixa, tá? Mas você tem um risco biológico grande, dado o aspecto que ela tem de cronicidade. Então, é uma doença que ela tem um período de incubação, pode ter um período de incubação longo. É uma doença que muitas vezes ela só manifesta sintomatologia quando você tem uma baixa imunológica severa. Então, por isso que é uma doença que era muito comum em animais de trabalho, né? Animais
submetidos a trabalhos extenuantes, né? Como os animais que trabalhavam aqui na zona açucareira, né? No pessoal do plantio do cacau. Então, tem essa questão. Mas o que é que não pode se negligenciar é do aspecto patológico, né? E do risco, né? Enquanto doença, principalmente porque ela é uma zoonose impactante. Aí você pode até me perguntar, ô Paulo, mas quantas pessoas já adquiriram morma? Eu vou dizer que eu não sei. Uma doença que passou 20 anos, considerada como se estivesse no silêncio. Mas, na verdade, ela não estava no silêncio. O que existia era a falta de diagnóstico. Conhecimento também. A principal via de contaminação é a contaminação por via digestiva. Então, é uma doença que tem um modelo epidemiológico complexo que faz com que seria necessário um estudo de prevalência mais amplificado, tá? Para que você estabelecesse uma portaria na qual só se fizesse a eutanásia mediante sintomatologia clínica. Mas isso é minha opinião. Não posso dizer que essa é a opinião de outros profissionais ligados ao sistema de defesa, ligados ao programa de sanidade dos equídeos, certo? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando isso porque eu acompanhei de perto todo o trabalho que foi feito, tá certo? Capitaneado por Davi, nas eutanásias, nas coletas de material, nas necrópsias feitas com o Dr. Zé Carlos, tudo feito com todo rigor, usando todo o equipamento de proteção individual, porque é realmente uma bactéria que tem um risco sanitário grande. Agora, se é certo ou se é errado para o sistema de defesa, aí, entendeu? Minha opinião pessoal é que eu acho que o animal, o Epstein-Barr positivo, dado o histórico que a gente teve aqui, ele, por preservação da sanidade, eu acho que deveria ser eutanasiado. Que tipo de recomendação eu faria, né, enquanto médico veterinário, é que o animal Westerblot positivo, né, eu faria eutanásia, eu não manteria no rebanho. Ou pelo menos, tá certo, tentaria manter o máximo de isolamento possível e faria algumas provas, repetiria algumas provas para ver se realmente ele encontra-se negativo. Cura não existe. Não, cura para borborema não, para morro não. Esse animal que foi diagnosticado com morro, aí fica a opção do produtor eutanasiar caso ele não tenha sintomas. Se o animal não tiver sintomatologia clínica, né, nem prova, nem a prova de Westerblot em efeito. Certo? E esse animal diagnosticado em exame, ele pode viajar? Aí você me fez uma pergunta interessante. Como é que funciona hoje, né? Vamos supor, o pessoal manda lá para o laboratório uma amostra, aí o dispara para mim, ó, o cavalo tal está positivo, né? Não dispara para mim, dispara para a coordenação me envia o laudo e eu vou fazer vigilância na fazenda, né? Eu vou examino o cavalo todo, ausculto, né? Coloco o cavalo em marcha, faço um exame bem minucioso para ver se realmente o animal não tem nenhum tipo de sintomatologia, certo? Se o animal não tiver sintomatologia, eu não tenho o que fazer. Aí a opção é do produtor. Aí a opção é do produtor. Dizer assim, não, vou sacrificar, não, vou fazer exame, entendeu? Não tenho o que fazer. Se nem o Westerblot, para mandar a amostra para o Lanagro, a gente manda hoje, se o animal não tiver sintomatologia clínica. Tá? O que é que eu vi na prática é que muitos cavalos só vieram a ter manifestação clínica a partir do momento que passaram por estresse severo no período de isolamento, enquanto aguardava exame, né? Então, é realmente uma situação que é complexa, é uma situação que ela é polêmica, né? Principalmente para alguns produtores que já tiveram animais eutanasiados, certo? E foram muitos, né? Mas eu digo e repito, né? E falo isso até em nome da coordenação do programa, que eu fico com a consciência bem tranquila, né? Porque realmente eu nunca eutanasiei um cavalo Westerblot positivo que não tivesse lesão. Nunca. Sob nenhuma hipótese.
E esse cavalo emite GTA, no caso, vamos lá, um cavalo de Emite. vaquejada, ele viaja? Emite. Pode ir pra vaquejada? Emite, pode, sem problema. Porque ele vai estar. Ele é positivo. Como eu digo mas- sempre, a verdade é o caminho de tudo. Eu tenho que seguir a legislação. O que é que a normativa reza? A normativa reza que se o animal não tiver sintomatologia clínica, né? Você faz a vigilância e fica a cargo do médico veterinário manter ou não aquela propriedade interditada. Se o animal não tem sintomatologia clínica, se tem uma legislação que respalda, por que eu, enquanto médico veterinário, vou manter aquela propriedade interditada? Perfeito. Certo? Então, é polêmico, é uma situação que é complexa, tá? Mas é um risco, mas a conduta hoje tem sido essa. O que é que acontece? Show de bola aí. Acho que resolução do mormo explicadíssimo aí, né? Polêmico, como todos os assuntos aqui. Então, se é pra gente trazer polêmica... Se a PEC... Ô, rapaz, se a PEC não... Se a PEC aconteceu um problema, tropeçou, caiu, bateu a cabeça, né? Morreu. E agora é CIDAB. Cidab? Cidab. Cidab. O que podemos falar dessa Cidab, meu Por que amigo? mudou esse sistema, Paulinho? O burburinho no estado tá grande, né? Rapaz, os rapaz. grupos de WhatsApp aqui... Acho mas que eu gerou problema. vou começar assim. Eu vou pedir ao produtor que tenha paciência. Né? Infelizmente. É só o que eu tenho para dizer agora nesse momento. O que aconteceu, né? Vamos lá. Igual a Jack, né? Por partes. O que aconteceu? O sistema CIAPEC, né? Foi um sistema que foi tido várias versões, ele evoluiu, né, ao longo do tempo. O próprio corpo técnico da ADAB, juntamente com o corpo técnico dos estados, foi evoluindo. Esse sistema ele foi melhorando, né, ao longo do tempo, e realmente ao longo do tempo ele se firmou como uma ferramenta importante, né, e é uma ferramenta importante para a manutenção da nossa base cadastral, que como é que eu posso dizer a vocês, a maior importância que a gente tem, né? Porque você ter o manuseio e a interpretação de dados a partir de um sistema, quando você tem uma base cadastral solidificada. Para o sistema de epidemiologia, que tem uma coordenação, né? Eu digo, a DAB é gigante, gente. Tem coisa na DAB, você não sabe, mas dentro da DAB tem uma coordenação de epidemiologia, né? Que monitora trânsito, né? Para onde está vindo mais gado, para onde está vindo menos gado, porque está vindo muito gado de Tocantins, para que região, porque está vindo mais gado do Pará, porque está vindo mais gado do Maranhão, para onde está vindo, de como está indo. Isso é a importância do GTA. Então a vigilância epidemiológica serve para isso, e um sistema eficiente na base cadastral, a importância é essa, é como vigilância epidemiológica, que eu falei com vocês da importância e da celeridade que tem que existir no caso da ocorrência de um foco de febre aftosa, né? Então você ter lá, estabelecer onde foi o foco índice, você plotar no mapa que foi na fazenda de Seu José, que foi o foco primário, que esse animal veio do Maranhão, veio do Piauí. Então você tem que ter uma base cadastral sólida, né? Toda já referenciada, bem identificada, né? Com os confrontantes, tudo elencado de uma forma que você monte a engrenagem de uma forma perfeita para que você tenha celeridade no atendimento de uma possível doença emergencial. Então, o sistema CIAPEC, ao longo do tempo, ele foi feito, mas o que acontece com relação a isso, né? É que o sistema CIAPEC, ele é um sistema particular. Tá? Terceirizado. Então, assim, foi um sistema desenvolvido por uma empresa particular em conjunto com a Agência de Defesa, mas era um sistema particular que tinha um custo mensal, anual, que for, né? tinha os custos de atualização. Então, ao longo do tempo, a gente foi vendo de que forma seria isso, né? Isso quer queira, quer não. São dados, né? Tem os termos que se assina durante um contrato como esse, né?
de confiabilidade e tal, mas é uma empresa particular. Bom, então foi feita essa opção nesses esses 2 últimos anos aí, foi um processo de maturação que já vinha ocorrendo ao longo do tempo. E o sistema que a DAB adotou hoje, que é o CIDAB, ele tem o mesmo formato desenvolvido pela Agrodefesa do Estado do Goiás, que é uma agência sólida também, né? E o que acontece? Esse programa hoje, né, o Estado do Goiás cedeu para o Estado da Bahia. Então, o CIDAB hoje já não é um sistema particular, é um sistema próprio. Então, essa é a grande vantagem desse sistema. E nós, enquanto temos a propriedade desse sistema, a gente vai poder fazer as adequações que o sistema precisa no nosso tempo, no tempo da agência, no formato da agência, sem muitas intervenções de fora, né? Sem precisar de atualizações. Então, vai ser um sistema que vai ser modulado no tempo que a agência de defesa precisa. Bom, mas o que acontece? Já foi feita a transição do sistema antigo para o sistema novo, e o sistema que o Estado do Goiás adota é um sistema eficiente, mas algumas facetas do sistema deles não tinham dentro que existia no sistema CIAPEC, não tem dentro do sistema da Agrodefesa, e essa transição, tá certo? Essas interfaces, elas vão ser colocadas e evoluídas ao longo do tempo, e não vai se acontecer no estalo de dedos, tá? Mas ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Então, a gente está meio que trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Parando, ajustando, apertando e tocando de novo, mas ele vai acontecer. Que eu posso dizer que o criador tem um pouco de paciência, né? Até que a gente consiga estabelecer as interfaces que existiam no antigo sistema CIAPEC para o sistema novo, para que a coisa module. Não vai ser no estalar de dedo, mas ela vai acontecer. Toda mudança tem uma dificuldade, gera uma repulsa. Eu já futuquei bastante o sistema. Esses dias também emiti bastante GTA. Logicamente, a gente já estava acostumado com o CIAPEC, a gente já sabia os caminhos que iam. E até a gente acostumar com o CIDAB, vai ter um pouco mais de dificuldade. Particularmente, eu achei um sistema, talvez, por já dominar muito bem o CIAPEC, um sistema um pouco mais... Não é tão explicativo. O CIAPEC, emitir GTA, você clicava lá, você já ia para o lugar de você procurar propriedade, e esse você vai emitir GTA e vai no maisinho lá em cima, aí vem, né? Então, assim, até você acostumar o produto a entender... Ele tem algumas particularidades, né? Como qualquer outra ferramenta, que muda uma coisa ou outra, né? Apesar do bojo do processo ser o mesmo. Parecido. Né? O layout muda, né? De um para outro, um é mais fácil, outro é mais difícil. Você tá, o seu hábito está acostumado a determinada coisa e muda. Então, eu sei que vai demorar, mas vai acontecer. Aí, respondendo à pergunta, por que da mudança? É porque agora a gente tem um sistema na mão que é da DAB. Um sistema próprio. Tá? A questão é essa. Então, não é um sistema... o CIAPEC, não tenho o que dizer, né? Foi muito positivo ao longo desses anos, mas é um sistema particular. A gente agora tem um próprio sistema, né? E vamos tentar desenvolver ele da melhor forma possível. E volto a dizer, a gente pede só ao criador um pouco mais de paciência até que a coisa aconteça. Eu que sou do sistema de defesa, né? Estou tendo uma certa dificuldade em se modular algumas ferramentas, né? Porque tem uma coisa que tinha no outro, que não tem nesse, que tem nesse, que não tem no outro. E aí a gente vai se adequar da melhor forma possível. Eu acredito, na última reunião que a gente teve lá na DAB Salvador, eles falaram em 4 ou 5 meses, e eu acho que vai ser mais ou menos o tempo que a gente vai ter para colocar uma plataforma de uma forma bem semelhante com a outra. Eu tô vendo muita reclamação, tá? Nos grupos aí e tudo mais. De um desnivelamento, vamos dizer assim, de informação do pessoal da própria DAB, né? De tratamento, de saber, de dominar esse sistema, né? E de estar correspondendo com os produtores. Então, quem tinha lá o CIAPEC, do dia para a noite, ainda tem, acredite, passou um produtor ontem na loja,
dizendo que estava com dificuldade de acessar o Ciapec. Eu disse, calma, que você não acessa mais não, né? Então agora é outro. Eu entendo. Entendeu? Mas vai É, acontecer esse produtor que não é tão tecnificado, que não está, não consome informações, vamos dizer assim, de uma forma mais atual, né? E aí, dizendo que ia para a defesa agropecuária local. Esse desnivelamento, como você bem colocou, é do tamanho da Bahia, é do tamanho da DAB. Né? Então, são 417 municípios. E a DAB está presente em quase todo ele. Né? Então, assim, a gente sabe que a gente está precisando e o diretor está sensível a isso, né? A essa necessidade de uma oxigenação de pessoal e tal. É um estado gigante, é um rebanho gigante, é uma agência grande, é uma responsabilidade gigantesca, né? Desculpe a redundância, mas a gente sabe desse problema. E vai continuar acontecendo ainda por um período até que a gente consiga treinar, né? A equipe. Todo o pessoal, é muita gente para treinar, mas uma hora a gente coloca o treino no trilho de novo. Assim, eu acho que foi tudo muito rápido, as informações foram poucas, principalmente para a equipe interna da DAB. Então, as pessoas receberam na caixa dos peitos, assim, ó, o sistema agora é esse, mexe aí, uma semana que o dia mudou, acabou, foi bem rápido. Eu até vou falar aqui, eu gravei um vídeo, Paulinho, não sei se você viu, e esse vídeo viralizou nos grupos aí e rodou muito Instagram também, pedindo pro produtor salvar o seu relatório de animais lá, né, sua ficha sanitária, salvar também o valor que tinha de Fundap, o valor que tinha de GTA, e eu olhei no meu sistema, tá tudo certinho, viu, gente? Então não teve mudança, não. O sistema migrou. E aí agora eu acho que é fase de adaptação. Eu vejo isso, eu escutei de muita gente já me falando. Por conta desse vídeo, as pessoas naturalmente me procuram. E a falta de informação da turma. E a falta de conseguir o contato com o suporte técnico. É hoje o que está pegando. Porque as pessoas ligam para o suporte técnico, não conhecem, logicamente, do tamanho que é o estado da Bahia, a quantidade de pessoas que devem estar ligando justamente para isso. Eu acho que a DAB teve momentos muito grandes. Esse foi primeiro essa questão da vacinação, aí agora já essa mudança de sistema, então está bem em evidência. O mormo. Né? O mormo. Então a galera tá ligada nos 300. 2024, eu digo sim, essa mudança de estado sanitário é um marco histórico que a gente viveu e estamos vivendo. Né? Teve gente, Caio, da DAB, que aposentou, teve gente que morreu e não viu a Bahia se tornar livre sem vacinação. Né? O estado dos Estados Unidos se tornou livre sem vacinação, se tornou livre febre aftosa. Vocês fazem ideia de quando foi? Eu não. 1929 não existia nem vacina. Né? Então, da importância da questão da vigilância e da ferramenta que um sistema desse nos traz, principalmente no dia de hoje, que você tem uma velocidade de informação, uma velocidade de trânsito muito grande. Né? A gente tem o exemplo mais recente que tem é do Covid, né? Sim. Começou lá, em pouco tempo estava aqui no Brasil. O primeiro foco do caso do Brasil foi em Feira de Santana, a pessoa que tinha vindo da Itália. Então, a velocidade que a coisa acontece é muito rápido. Ela é muito grande. Então, isso... Feira de Santana. Feira é um caso à parte. Então, assim... e as pessoas hoje em dia, né? É tudo muito digital, né? Então... se cria as demandas e a gente entende, né, que elas querem também uma resposta rápida, mas nesse momento é o tipo de situação que a gente não tem, sabe, muito gás para botar, a não ser que vá capacitando esse pessoal e fazendo essa transição de uma forma lenta. Ela, como eu te falei, ela vai acontecer. E, infelizmente, a única coisa que a gente tem é ter um pouquinho mais de paciência. Eu vou fazer aqui agora uma defesa da galera que trabalha na DAB. Não conheço só Paulo, então aqui em Feira tem Paulo, tem Raimundo, tem Arlane, tem Aurino, tem uma galera
Graças a Deus Massa. a gente conhece muita gente aqui. Feira tem um corpo técnico, graças a Deus, muito bem conceituado. E Mas muito me honra fazer parte dele. A gente não pode deixar de citar que a DAB, ainda assim, tem pouca gente trabalhando. Então, hoje a gente está em Feira, que é uma cidade grande, digamos assim, tem uma equipe boa, mas a gente sabe, os redas saíram, lá estão Deus nos acuda, né? Para tirar uma GTA, a pessoa precisa ir lá tirar uma GTA, precisa de ir lá tirar uma dúvida. Então, o governo do estado, adianta aí, esse concurso já saiu, bora botar esse povo para trabalhar, né? A diretoria está ciente disso, está sensível com relação a esse problema. O diretor atual, ele é um cara que é comprometido, né? Dr. Paulo Sérgio. Vocês fazem milagre, pá. Mas a gente... justiça seja feita, a vocês gente, fazem milagre. de fato, o que eu posso dizer, Caio, é o seguinte, de fato, né? A DAB tem um corpo técnico que é muito comprometido. Muito, 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 muito. Voltando à pergunta, a DAB está pronta? Bom, a gente só vai saber se está pronta se acontecer. Mas eu lhe garanto, Saulo, o seguinte, que gente para suar a camisa e disposta a trabalhar não vai faltar, não. Tem bastante. Agora eu tenho uma sugestão. Minha não, né? Participo de alguns grupos, tem um bem bacana do mercado baiano, da região de Piritiba, ali tem uma figura rara chamada Djan Passos. Gente boa. E rolou lá muita coisa nesse grupo e uma sugestão de se fazer uma live, não sei exatamente se seria uma live ou um treinamento online, que seja que a pessoa possa ter acesso a essas informações de um passo a passo, de algum técnico do sistema, mexendo no sistema, que bote, né, no computador, que mostre a interface, que vá ensinando esse passo a passo, porque vou levar sua sugestão e sua queixa para o pessoal, sim, não tenha dúvida disso. Tem gente muito tecnificado, certo? E tem gente não tão tecnificado, que já estava familiarizado ali, né, vamos dizer assim, com o antigo sistema, e com esse novo está precisando dessa informação, desse carinho, de pegar na mão e falar assim, chegar mais perto, né? Chegar mais perto, tá? E entendo o que o Caio está falando aí, pouca gente para o tamanho, né, dessa Bahia e desse rebanho, desse desafio, mas eu acho que tem como se fazer e outra, que isso não seja daqui a um mês, mas que seja ontem, entendeu? Que é para pegar essa galera aí e dar uma exemplificada. Aí eu vou... Coloca o canal da gente aí à disposição, certo? Tanto o Granja Birimbau quanto o Agrocast. Se quiser a gente facilitar isso aí, trazer o técnico, a gente dá um jeito de colocar aí no YouTube, de fazer algo. Vou levar, sim. E aproveitando aqui, eu acabei de entrar no sistema. Diegão, consegue dar um zoom aqui pra gente? Se você conseguir entrar no seu sistema aí, você vai ver que tem uns videozinhos lá embaixo. Isso, é justamente o que eu ia dizer. De treinamento. Já existem alguns vídeos que tentam tornar essa transição mais didática, digamos assim. Mas eu acho que é válido. Quanto mais ferramentas, mais informação, melhor. Não tenho a menor dúvida disso. Então já tem esses videozinhos lá, você pode seguir. Eu até para aprender a tirar GTA, eu fui lá. Funcionou, né? Funcionou. Graças a Deus. Muita coisa, hein? Rapaz, negócio, você tá pensando que... A DAB é um mundo, cara. A DAB é, como eu falo, a DAB é gigante, ela tem uma importância enorme para o Estado e, como tudo que é grande, ela tem também problemas que são grandes, entendeu? Não tem como ser diferente. Dúvida besta. Mas que pode ser minha aqui, pode ser de outras pessoas também, né? Beleza, adquiri uma propriedade, já tinha os animais lá, eu faço migração do sistema do antigo dono, eu crio um novo. Como é esse processo? Você comprou uma propriedade agora. Comprou a propriedade agora. Ou arrendei, ou herdei. Aí você... Vamos lá. O esquema é basicamente o mesmo, né? Porque a gente tem uma portaria interna para abertura de cadastro, né? Isso aí não mudou, só mudou o sistema. Mas o formato, o modus operandi, ele é o mesmo, tá? Show. Então, você vai pegar a documentação que você tem na mão, o contrato de compra e venda, tá certo? Toda a sua documentação e vai se dirigir ao escritório de competência, né? Bom, vai chegar lá, vai fazer um pré-cadastro, né? E vai se agendar uma visita, o veterinário vai na propriedade,
faz a visita, né? Se confere se está tudo ok, se tiver gado, faz a inspeção do rebanho, ver se está com a saúde em dia também, procede a abertura de cadastro e tá resolvido. O modo operante é o mesmo. Se o camarada tiver aves, suínos, boi, cavalo, é um sistema só? É um sistema só. É o mesmo sistema. O CIDAB é como se a PEC. A base cadastral ela é a mesma, vai estar toda no mesmo sistema, né? Com módulos diferentes dentro do próprio sistema, né? Não seria módulo, a palavra seria com explorações pecuárias distintas, né? Entendeu? Mas é o mesmo. A única coisa que tem enfrentado problema é o seguinte, é que a base cadastral ela mudou, né? Tiveram, porventura, uma falha ou outra, né, de algum dado que não tenha migrado, mas a gente está corrigindo isso da melhor forma possível. Aqueles arrendamentos que não tinham gado, eles não migraram. Infelizmente, como toda mudança, o criador vai ter que ir na DAB, refazer esses arrendamentos, caso ele vá ter gado nessa propriedade de novo. Tá? E uma coisa que está gerando muito problema, isso é fato, está relacionado à questão da interface relacionada ao programa de brucelose e tuberculose, principalmente no que tange à vacinação contra a brucelose. Tá? Porque a gente sabe que é uma vacina que ela é compulsória e controlada oficialmente, né? Só vem mediante receita, pelo motivo, vocês sabem que é uma vacina feita com bactéria viva, então é só médico veterinário ou agentes treinados pelo sistema de defesa que podem realizar a vacinação. E no sistema CIAPEC, o sistema evoluiu e ele passou a ser feito todo em formato digital, né? Os veterinários cadastrados já estavam no sistema, né? Você emitia a receita digital, certificado digital, né? Tudo no sistema e tudo resolvia. Isso, para o sistema novo, não está funcionando assim. Tá? Então, por um período, a gente vai voltar ao modo operante antigo, trabalhar com receita na base do talão, entregando nas lojas da base do talão. O veterinário ou agente vacinador vai até a DAB declarar mediante o receituário escrito, o certificado escrito de quem quer que tenha sido feito. Isso é anexado no sistema e é feita a declaração de brucelose. Então, essa transição ela vai acontecer, tá? Mas, por enquanto, ela vai voltar a ser de formato manual até... Beleza. Se o veterinário ele adquiriu, né, na loja agropecuária lá, sei lá, 500 doses, sei lá, 200 com uma fazenda grande, o cara foi e vai... Brucelose, no caso? Brucelose, dando baixa nas bezerras, né, que ele tem que vacinar, tem que colocar a numeração, né, tem todo um processo. Você não consegue... E o cara vai, compra de uma vez, ele vai dando baixa naquilo ali. E aí ele ficou com aquele resíduo lá no antigo sistema. Isso aí migrou? Eu acho que não, Saulo. Eu não posso lhe dizer com 100% de certeza, mas como esse estoque de vacina ele ficava no formato digital e você não tem como consultar mais, eu acredito que não. Mas mas a gente tem utilizado o bom senso da melhor forma possível na maioria das vezes, tá certo? Então você chega lá com a nota fiscal, esses animais aqui, o veterinário Caio vacinou. Aqui está a data da nota fiscal, foi comprada tal, mas foi perto da transição do sistema, não tem problema. Eu estou vendo a nota fiscal lá, estou vendo a quantidade de animais, eu confiro com o estoque dele, com o histórico de vacinação dentro do sistema, tá certo? A gente vai, anexa e procede e realiza. Não tem, é importante que fique claro que o sistema de defesa, a DAB, os médicos veterinários não tem interesse nenhum em prejudicar, em multar, em bloquear cadastro. Então, vai se usar o bom senso, tá certo? No dia 14, na medida do possível. Entrei na nossa loja agropecuária, Granja Berimbau, e falei, olha, suspensa as vendas até a gente entender alguma coisa. Por quê? Porque me chegou lá um médico veterinário. Rapaz, ontem entrei, já emiti aqui a guia para eu comprar. Eu disse, eu não posso lançar. Adianta o que eu te vender? Eu tava lá. Ele tava lá também. Ninguém sabia o que agora. Liga para quem resolve. Dá um tempo. Para de vender aqui. Vamos entender. Isso. Baixa a poeira. Mas meu sistema tá bloqueado. Vamos ver aí o que a gente vai ter que fazer. Toda transição ela é difícil, né? Então, como eu falei, a gente não tem interesse em prejudicar ninguém, nem de bloquear cadastro, nada disso. Então, a gente vai estudando cada caso até a gente
até o formato, tá certo, antigo, com lançamento de loja e lançamento online ser feito, né? Eu acho que o Mas vai importante acontecer. agora também é você, produtor, que tiver qualquer dificuldade também, transmitir a alguém que você conheça da DAB para que isso sim. pode ser a solução ou Isso. resolução de um problema, já que o sistema, nesse início, eu acho que vai estar em constante mudança, né? Ele vai adicionar novas páginas, vai adicionar novos... E com certeza ele vai passar por atualizações. Exatamente. Com certeza. Paulinho, você falou uma coisa aí, eu tenho aí uma dúvida minha. Você vai fazer um cadastro, você só pode procurar o escritório da DAB da regional? Depende. Se for uma abertura de cadastro novo, sim. Tá certo? No antigo sistema, eu acredito que agora vai ser assim também. Se for um arrendamento, você já tem um cadastro. O produtor já tem um cadastro. Você tem um histórico sanitário ok. Então, Qualquer agência a gente pode proceder esse arrendamento. Tá certo? Agora, a abertura de cadastro, isso aí não tem jeito. Aí tem que ser na unidade local, porque você tem que... É preciso fazer uma visita, se realmente aquela propriedade existe, porque infelizmente, Caio, a gente passou por algumas situações que existem pessoas de caráter duvidoso, tá certo? Acontece, Em qualquer lugar do meu mundo, amigo. então a gente tem que estar... Eu achei que você fazia em qualquer cercado. cidade e aquele escritório passaria para outro escritório fazer a Entendeu? ativação do cadastro. É até uma Não, sugestão também, né? O pré-cadastro a gente pode até fazer e passar, certo? O pré-cadastro. É até uma sugestão aí. O pré-cadastro, sim. Agora, a abertura de cadastro, esse aí não tem jeito. Tem jeito, certo? Show. Assim, uma outra dúvida que eu tenho, né? Que, saudade, saudoso agora. ABV, lá no Parque de Manuel Armindo, em Mirimbal. Que saudade. Sempre quando eu chegava para trabalhar lá, já tava o pessoal da DAB prontamente fiscalizando todos os animais, cara crachá, ali com os exames de anemia infecciosa equina, mormo, cartãozinho de vacinação, todo carimbadinho, bonitinho ali, pra gente se ver livre dessas influenzas, dessas transmissões em eventos e tudo mais. E aí, meu amigo? Eu soube, um passarinho me contou aí. Como é o negócio aí? Me fale aí. O que é que tá acontecendo? Bom, o que é que está acontecendo é o seguinte. Eita por cima de eita, viu, gente? Vamos lá. O que existe hoje, Saulo, é o seguinte. A DAB, ela, ao longo do tempo, né, ela veio perdendo um pouco de capilaridade de número de funcionários. E você tem uma demanda, principalmente eventos equestres, muito grande aqui no estado. Você sabe muito bem isso, que você participa, já né? Participei muito. Né? De Chimpem, hoje em dia o ranchote está surgindo bem, e principalmente as vaquejadas. Bom, o que acontece? A gente entende, né, da importância, né? E isso, o mercado equestre é um mercado gigante, né? Falando de números, mais uma vez, e o que é que a DAB alicerce e traz consigo. Existem números que dizem que o mercado do cavalo no Brasil, ele emprega mais do que a indústria automobilística. Então, o cavalo tem um mercado gigantesco, né, grande, com números que assombram, né? Tem cavalos que têm um valor agregado incrível, são animais de esporte. Então, tem um impacto cultural, né, forte também na nossa cultura, a questão da vaquejada. Mas o que a gente entende também é que qual o maior interessado do cavalo é o próprio proprietário do cavalo, né? E a DAB, infelizmente, não que esse seja o motivo primordial, mas infelizmente muitos produtores viam a DAB, inclusive, essa coisa que você falou, a fiscalização estava bonitinha, os cavalos todos marcados, o exame conferido e tal. Mas o que acontece, às vezes, Saulo, você tinha 3 eventos no mesmo final de semana, no mesmo território, no mesmo município. Às vezes nem a própria DAB estava dando conta de atender essa demanda, e a maioria dessas demandas eram demandas de evento equestre, tá? Então,
patrimônio, a gente entende que o maior patrimônio do dono do cavalo, aquele patrimônio é dele, né? Então, a gente encontrou uma forma, mediante a adoção da portaria 055, de você transferir, tá certo, a responsabilidade de fiscalização dos eventos para um responsável técnico. Não que a DAB não vá fiscalizar, muito pelo contrário, tá certo? Vai ter um evento, vamos supor, uma vaquejada aqui em Feira de Santana. Então, você tem que seguir o que está na portaria 055. O que é que está na portaria 055? Que o sistema de defesa ele tem que ser notificado com 30 dias de antecedência. Para quê? Para que eu vá ao parque de vaquejada com antecedência, para que eu faça uma inspeção no parque de vaquejada, para ver se aquele local atende e está em condições de abrigar um evento, para que as modificações que precisarem serem feitas, ele seja feito e dê tempo para fazer mediante as notificações. Tá? Esse evento ele tem que ser homologado pelo RT no Conselho Regional de Medicina Veterinária. E o RT, tá? Muitos deles passaram por cursos de treinamento feitos por nós. E o RT ele tem que seguir e cumprir as determinações e o que está escrito na portaria 055, com relação às cintas de evento, com relação a realizar o mapa de trânsito, com relação à conferência de GTA. O que é que a gente está fazendo hoje? Inclusive, as emissões de GTA, tá, de retorno, a DAB ainda vai se fazendo, porque a gente sabe que isso é uma coisa que ela é meio complexa, digamos assim. E o profissional às vezes tem um volume grande de cavalo e não tem equipe suficiente para fazer, então a DAB continua fazendo, mas essa transição ela vem sendo feita, né? Não que a DAB não vá fiscalizar mais eventos, a DAB ela vai ser mais seletiva nos eventos que ela vai fiscalizar. E isso tem uma conotação muito importante no dia de hoje, com esse novo modelo estado sanitário que nós temos. As aglomerações animais, elas têm um papel importantíssimo no que tange à disseminação de doenças. Então, por isso que eu digo, não é só a conscientização do produtor, é toda a sociedade como um todo. Tá? Então, aquelas vaquejadas grandes, aqueles eventos grandes, a DAB vai continuar fazendo vigilância. Por quê? Quando você tem um evento grande, uma grande aglomeração de animais, significa dizer o seguinte, que vem vários animais de fazendas distintas, de eventos distintos, ficam juntos num determinado período e depois tem o retorno diverso, ou para a mesma propriedade, ou para propriedade distinta, ou para frigorífico. Então, no caso das vaquejadas, tem acontecido isso de uma forma até frequente, né? Os animais saírem do evento para o frigorífico. Então, essa vigilância nos eventos ela vai continuar existindo de uma forma ainda mais incisiva. Agora, aqueles eventos que seriam eventos só equestres, vai se ter essa vigilância, mas de uma forma, digamos assim, mais frouxa, mais distante. Agora, isso não significa dizer que o RT daquele evento vai ter mais ou menos responsabilidade, porque existem algumas doenças que são de notificação, ele tem que notificar o sistema de defesa, né? E esse monitoramento também, né? Então, os poeirões da vida, as provas de marcha. Então, são eventos exclusivamente equestres. Então, não que o sistema de defesa vai ter menos atenção, mas isso vai ficar bem a cargo do RT mesmo. E a DAB vai, na verdade, auditar o RT. Então, perfeito. Não significa dizer que uma vaquejada como uma vaquejada de Serrinha, que tem 1.000, 2.000 bovinos, não tem como é que o sistema de defesa vai ficar longe de um evento como esse. Não tem como, né? Tem como não. Agora, o que é quem tem observado, tá? Nos dias de hoje, a gente vai ter que apertar um pouco mais com relação à fiscalização, é que, infelizmente, né, isso cria até um certo atrito com alguns colegas, para quem está aqui no sistema de defesa, não tem cumprido o que reza na normativa 055, na normativa 055. Né? Então, por exemplo, lá tem dizendo, quando uma pessoa é RT de um evento, como é que você pode ser RT e estar participando do evento? Não pode, está descrito lá que não pode, que não é permitido. Então você não pode ser RT e estar correndo vaquejada. Você não pode ser RT e estar participando do ranchorte ou do timpênio. Não pode. Ou você é RT
ou você é competidor. é competidor. E, na verdade, Tá o RT certo. está ali como um preposto Então, do próprio sistema de defesa. Exatamente. Não, é necessário Ele é o sistema de defesa naquele. é necessário que exista esse entendimento. Eu estou vendo que vocês captaram bem como é que E funciona. ele Então, pode ser penalizado por qualquer coisa que aconteça. não é que o ali. sistema de defesa ele não vai fiscalizar mais os eventos, mas ela vai ser um pouco mais seletiva, dando prioridade, tá certo, àqueles eventos com maior participação de animais susceptíveis à febre aftosa, digamos assim, e aqueles eventos equestres, tá certo, que são eventos exclusivamente equestres, sem participação de bovino e tal. Então, isso é o que a gente tem feito um pouco mais aqui. Agora, sempre fiscalizando, tá certo, os RTs. Aqui recentemente, a gente teve em Feira de Santana um evento e a gente fica aqui, deixa aqui até parabeniza, né, a Prefeitura de Feira de Santana na pessoa do secretário, do responsável Roberto Bacelar, que apesar do parque estar em construção a todo momento, tá certo, Paulo, vem, como é que é a inspeção, como é que tá, como é que não tá, o desembarcador pode ser aqui, o que é que você acha, como é que a gente vai relocar esse rodolúvio. Então, você ouvir o parecer técnico, o responsável técnico a todo momento, tá certo, presente. Então, e foi um evento com caráter, tá certo, a maioria dos animais estavam com caráter equestre. Né? Mas o sistema de defesa esteve lá a todo momento e vai estar a todo momento, só que não de uma forma onipresente como era anteriormente. Isso vai ficar a cargo do médico veterinário. Né? E os eventos com maior presença de animais susceptíveis à febre aftosa, isso aí não tem como o sistema de defesa abrir mão, vai estar fazendo uma vigilância de forma mais firme. Quando o assunto é grande, o tempo passa voando, né? É doido. A gente já passa de 1 hora de programa. Já vou emendar logo mais um aqui para Paulinho, para a gente falar aqui. Ainda tem mais assunto aqui, viu, galera? Fiscalização de cama de frango, cama de aviário. Pode dar para bicho, como é essa situação? Aí uma bronca, hein? Tô com as galinhas lá em casa, umas bezerras, meu Deus. Aí uma bronca. Não sei se vocês lembram quando é bronca tem polêmica. O impacto que gerou aquele diagnóstico positivo da forma atípica, não foi a BSE, ano passado, né? Então, o Brasil cumpriu alguns protocolos, se cercou até com esmero, né? De dar mais 30 dias para o cumprimento de tempo. E mesmo assim, você viu o impacto no mercado, no preço da arroba. Então, foi um prejuízo gigante que a gente teve. Então, não é bom nem sonhar com a possibilidade do surgimento de uma doença dessa aqui no Brasil. Nem sonhar, né? Então, tem 4 doenças que têm um impacto gigantesco sobre a economia, sobre o sistema de defesa e diretamente no sistema econômico brasileiro, que seria a febre aftosa, a BSE, a peste suína e a influenza aviária. Essas doenças aí têm um impacto gigantesco, logo de imediato, no sistema de defesa e na economia, porque vários mercados vão se fechar para o mercado brasileiro e a gente sabe o peso que o agronegócio tem na nossa balança comercial, né? Um peso gigante. Então, por que esse arrodeio todo, Saulo? Tem um contexto que é o seguinte: a cama de frango ela é proibida para o uso na alimentação de ruminantes. A cama de frango ela só pode ser utilizada para adubação. Mas, erroneamente, isso é proibido já há muitos anos. Alguns criadores, principalmente no entorno do polo avícola, insistem em fornecer cama de aviária para ruminante. Então, quer dizer, que impacto isso pode gerar se surgir um caso como esse? Quer dizer, e para a saúde pública, qual o preço de uma vida humana? Infelizmente, acreditem, ano passado, eu peguei 2 propriedades fornecendo, nos dias de hoje, acreditem,
cama de aviário para bovino, né? E aí, nesse momento, a gente tem que usar O rigor da lei. tudo o rigor que reza a portaria 041, né? E os animais são encaminhados à base sanitária, a fazenda fica interditada, isso vai para o Ministério Público. Então, infelizmente, nessa região nossa aqui, que somos circundados pelo polo avícola, ainda a gente se depara com esse tipo de problema. Acreditem, pasmem, mas é verdade. Então, cama de frangos, cama de aviário, só para adubação. Pegou a visão? Entendeu o recado? E é uma excelente adubação. É boa de verdade. Só não é melhor do que Fertimax. Fertimax, tá aqui, meu patrão. Que é isso? Fertimax, fertilizante de qualidade, certo? Aí nas margens da BR-324, localização privilegiada, além de preço e qualidade. E além disso, temos a Datamars. Justamente para cercar, para o boi não comer a cama de frango. Lá em casa né? a cerquinha elétrica lá, Cerquinha você tá elétrica de doido. qualidade. A composteira lá é bem cercada, É isso aí. não passa nem perto, porque a gente tem esse cuidado muito grande. Já pensou, rapaz? Um filho de Chico Sá e Marieta dando... Sair no jornal. Aí você pode perguntar assim, Paulo, mas por quê? Qual a relação que existe em torno disso? É porque é o seguinte, os frangos, né, são as aves, né, são onívoros, e dentro da ração do frango tem farinha de carne, farinha de ossos não calcinadas. E no processo de digestão do frango, parte desse alimento ele passa, digamos assim, sem ser metabolizado, sem ser digerido. Isso vai parar na cama de frango. Além disso, tem o pé de coxo, né? Toda aquela sobra de ração que cai. Sim. E tudo isso contamina. O que é que alguns estudos estabelecem? É que 1 grão de proteína infectante, que seria o que causa essas doenças priônicas, né? Seria capaz de induzir doença. Então, e você fazer a rastreabilidade de um caso de BSE é buscar uma agulha no palheiro, né? Porque é uma doença que tem um período de incubação enorme. Então, e outra coisa que eu digo sempre, o pecuarista ele tem que defender seu patrimônio, tem que defender a sanidade do seu rebanho, tem que defender a soberania nacional, tá certo? Que é a sanidade do seu gado e esse animal que são exportados, né? Que dá segurança alimentar do nosso gado que está sendo exportado. Ele tem que saber vender o produto. Então é necessário que o mercado também enxergue que o pecuarista ele também é comprometido, né? Então, e unido. E a união de pecuarista é o Nagro. Tá pensando o quê? É necessário que o pecuarista internalize isso. Ele tem que saber vender. Quer dizer, nos dias de hoje, você se depara com uma situação como essa, né? E ainda encontrar pecuarista dando cama de frango para bovino, então... E lá em casa, na ração, eu não uso nada que venha... Que defesa é essa, né? Que ele encontra daquilo que ele tá produzindo. Então, quer dizer, todo tipo de proteína animal, qualquer tipo de proteína animal, ele é proibido para o uso na ração de ruminantes. Show de bola. Recado dado. Pegou a visão? Tem mais um assuntinho aqui, certo? Mas antes disso, eu queria passar para dar um agradecimento especial. Não, 2. Primeiro deles, meus amigos, muitíssimo obrigado pela confiança que vocês deram pra gente. Um sucesso desse, eu fui inventar de escutar Caio, indo pra Bahia Farm Show, e a gente montou esse projeto nas cegas. Agradecer a casa da gente aqui, certo? O William 9, o pessoal do Feira Pod. Muitíssimo obrigado, gente, porque a gente tá chegando no final dessa primeira temporada, esse nosso último episódio, fechando com chave de ouro. Não podia ter um assunto melhor assim do que a gente falar, porque quase todos os episódios nós falamos da defesa agropecuária. Todos. E aí vem quem? Paulinho aqui, um amigo querido de longas datas, para explicar tudo isso para vocês. Agradecer você, público da gente, que compartilha, que manda para o seu amigo, que divulga, ajuda. Isso, bicho, muito, muito obrigado.
E também os nossos patrocinadores. Sem eles, a gente não estaria aqui pagando as contas, saindo do nosso trabalho. Caio hoje de manhã estava em cima de um boiadeiro em Maracás, né? E agora já E tô correu aqui. para cá, né? De tarde, pegou a estrada para agora de noite estar aqui com a gente. Então, as empresas da gente, a gente tá aí, né? Sentindo falta, mas entendendo dessa divulgação e desse conhecimento que a gente está conseguindo aprender e transmitir também para vocês que estão assistindo. Granja Berimbau e Ação, muitíssimo obrigado. E além disso, os patrocinadores mesmo, aqueles chegaram junto aqui, Fertimax, certo? Chegou junto aqui, Datamar, a empresa que está numa dificuldade gigante, ficou debaixo d'água lá no Rio Grande do Sul, tá voltando a faturar só agora, passou por uns perrengues, liguei ainda, falei, velho, quer desistir? Ele, não, tamo junto. Mantém aí, divulga aí que a gente vai precisar voltar com força total. Prego Então, batido, ponta virada. aí temos mais quem? Fazendas Três Marias. Nosso amigo Zoroastro Júnior. Grande figura. Grande figura, né? Pecuarista retado aqui no Pecuarista. Pará. Esse eu sou suspeito para falar, não É, vou emitir né? opinião. Esse mora no coração, É então verdade. é suspeito. Precisa falar aqui também de quem fabrica curral de qualidade, coxo, bebedouro de qualidade, Sião, Bahia. Nosso amigo Pré-moldado, Anderson, o pecuarista também, retado. pecuarista. E agora, sexta-feira, vai estar lá com a gente no curso de Ultradenso, lá na Ultradenso. Granja Berimbau. Né? Além disso, tem a GR Vita. E aí, Vitor, Saulinho, Planeta. Paulinho, você, quer queira, quer não, você anda viajando, Muito. tem o salário da DAB, mas se cair doente, o que é feito por fora cai, né? Então, a GR Vita tá aí com seguro de vida resgatável e onde você tem possibilidades de uma renda extra em caso de acidente, Deus livre e guarde. Mas GR Vita aí, um abraço. Temos que estar Gustavo Rafael. preparados. Pois é. Da Vaca, né? Laticínio retado, baiano. Potência. Potência da Zorra, com grandes números. Nossos amigos aí, MF Representações, que chegou junto com a gente. Brigadão de verdade. Tá? O Nagro a gente falou aqui. Berimbau AgroReps, meu irmão querido que esteve aqui no episódio, abrindo escritório aqui em Feira de Santana. Visitem, certo? Meu amigo, meu sócio, Tiago Torinho, Gabriel Andrade, Gardinel Ban. né? Gestão de fazendas AT. E é gestão de massa. pecuária. AT que são de terceira geração de clientes da loja. É muito legal, né? Bacana isso. Os avós, os pais e agora eles. É muito bacana isso. Bacana, Feliz demais. bacana. E são dois caras extremamente competentes que estão conseguindo fazer a diferença, mostrar números na pecuária baiana, certo? E conseguindo aí toda essa parte de identificação de rebanho. Muito bacana, viu? O trabalho deles aí no Recôncavo, não só no Recôncavo. É com Caatinga. E Fé não tem nome? Santa Dulce. Ele é uma potência. Além do Aras OK, Feno Santa Dulce. Todos vocês, muitíssimo obrigado. De verdade. E deixar mais um agradecimento aqui, aproveitar a presença de Paulo, fazer em nome de Paulo, a todos vocês que Isso cederam os seus tempos para estar aqui com a gente, sendo entrevistado por a gente, passando um baita conhecimento. Muito obrigado. Eu aprendi muito com vocês, imagina o pessoal de casa. E para finalizar, mais uma pergunta para nosso amigo Paulinho aqui. À vontade. Meu amigo. Polêmica pra dentro. Sempre às ordens. Dessa aqui veio diretamente do Instagram, caixinha de perguntas que a gente abriu lá. Quais Direto do as Insta. doenças de maior impacto para o sistema de defesa e economia, né? São essas quatro que eu citei anteriormente, né? No caso, a fitosa, isso aí se vier acontecer, Saulo e Caio, é um desastre, não dá nem para mensurar o impacto que isso geraria. Não estou falando de Bahia, estou falando de Brasil. Para que vocês tenham ideia do quanto se interfere, é o seguinte, eu tenho, quando vou dar palestra, eu tenho até isso escaneado, solicitações, né? Para a Bahia exportar soja. Não estou falando de ferrugem asiática que está relacionada a isso da soja, não. É solicitado que um relatório do Ministério da Agricultura, uma declaração do Ministério da Agricultura, relatando que naquele território, nos últimos 30 dias, não houve nenhum tipo de doença relacionada à febre aftosa no estado, para que você possa exportar soja.
eu não vou falar nem do impacto que isso gera na cadeia da carne, no laticínio, tá certo? Nas empresas de beneficiamento de carne, que a ADAB fiscaliza também. Então, seria um desastre, né? Então, falando de aftosa. Então, outra seria a BSE, como eu exemplifiquei para vocês. Que é brucelose, né? Há um tempo atrás. Como aconteceu a forma típica, graças a Deus, não foi a BSE clássica. Então, isso foi um impacto transitório que teve na nossa economia, nas nossas exportações. A influenza aviária, né? Esse aí, a gente tem um polo avícola gigante e a pessoa sem ter que travar e fazer isolamento e parar de vender, parar de abater. Então, até você montar um sistema que consiga coibir a disseminação da doença, isso tem um impacto violento, né, na economia. E o outro seria a peste suína, né? Então, essas 4 aí seriam realmente, se ocorresse qualquer doença emergencial nessa esfera dessas 4 doenças aí, seria desastroso. No caso da brucelose e da tuberculose, não. Pelo seguinte, porque são doenças que a gente mantém elas sob controle. A gente não erradica. Tanto é que, vez por outra, a gente recebe notificação de animal com tuberculose, de animal com brucelose, e a gente vai nas propriedades fazer vigilância, quando recebe notificação do frigorífico. Mas essas outras 4 seria para a economia e para o sistema de defesa seria um desastre. A gente teve algumas perguntazinhas no Instagram, coisa boa de resolver. Qual o canal para tirar as dúvidas sobre o novo sistema? Canal, você fala com relação se tem contato, onde é que a pessoa acha isso? No próprio site da DAB já vai ter no próprio isso aí? site tem, quando você abriu o CIDAB ali, né? Aí você tem alguns links, Contatos, né? Relacionado a isso, e também eu acredito também vai ter lá o contato do pessoal da TI, né? Mas essas informações de emissão de GTA, de manipulação do sistema, isso vai ter na própria interface do Qual é o sistema CIDAB. site, Caio? adab.ba. Salvo engano, é www.adab.ba.gov.br. Exato. Tem uma outra perguntinha aqui. Como faço se precisar fazer uma denúncia? Pode ser anônima? Sem problema nenhum. O sigilo está garantido, pode ser anônimo sem problema nenhum. É ligar para a DAB de Salvador, né? Eu não vou saber assim de cabeça o telefone. Mas tem no... O daqui da regional, no site da própria 3623-6288, que mudou o telefone agora. No site da DAB tem. adab.ba.gov.br. E no próprio site deve ter, tem lá o telefone da ouvidoria, ela pode fazer a denúncia. Aqui. Mais alguma pergunta? Não. Então, é isso aí. 12º episódio chegando ao fim. Primeira temporada encerrada. Vamos parar por aqui, senhor? Vamos parar. Não. Rapaz, Rodrigo parou de respirar agora. De jeito nenhum, essa temporada tem uma pausa. A gente vai tirar uma folgazinha. Nada muito demorado. Como é a dupla, é fofo e lindo, né? É o agrolindo, o agrofofo. Né? E a gente vai dar uma pausa somente para vocês não cansarem da gente, né? Eu vivi pra ver, viu? Fofo e lindo. E eu, quando era novo, hein, Paulo? Todo malhadinho, jogando vôlei de praia. Quem, rapaz? Quem? É? Quem? Malhadinho? Pergunta, Paulo, se não era malhadinho aí. Gente, Tem... não tão No distante, mundo eu não sou tão velho, né? tão distante. O rapaz era malhado, tá vendo? Então tem aqui o contato da Agência de Defesa Agropecuária DAB, 71-3194-2000. Mas no site da DAB No tem site lá, também tem, você pode fazer qualquer tipo de denúncia, tem um contato da ouvidoria lá. ouvidoria 162. Isso. E é isso aí. Show de bola. Galera, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, hoje, o último episódio dos agradecimentos. Agradecer a Paulinho, As ordens. essa instituição maravilhosa chamada DAB. Ele falou de pessoas boas aí, tem muito mais. Tem Rui. O Davizão, a gente teve um contato muito grande, né? Que ele foi professor há muito tempo lá do curso de inseminação artificial. Bom de bola, sacana, viu? O grandão lá. Dava show no campinho. Suas considerações finais. Só agradecer. Agradecer a vocês o espaço. Dizer que não só eu, como todo o corpo técnico da DAB está à disposição, né? Não só de vocês, como da sociedade como um todo. E parabenizar a iniciativa de vocês, né? Como eu falei, isso é importante para a manutenção e a reafirmação de vocês, de famílias que sempre foram ligadas ao agronegócio.
É sempre bom estar trazendo informação, inovação tecnológica para o nosso meio. E no mais é isso aí, agradecer e dizer que estou sempre às ordens, sempre à disposição. Você de casa, enquanto estamos nessa parada técnica, o Agrocast está no TikTok, no YouTube, no Instagram. Tem muito episódio. Spotify também esqueceu? Spotify. Pra você, ó, também o Agrocast. baixar no Spotify lá e viajar. Viajar escutando, é bom demais. Aprendendo é bom demais. Pois é, então tem 12 episódios aí, todos maravilhosos. Muito conteúdo bacana, tem de tudo também, né, bicho? Tudo também falou de Olha, a gente laranja, de tem galinha, de pecuária, galinha, cavalo, pecuária, milho, manejo, milho. capim, Ei, fazendas, testemunhal de produtor também tivemos por aqui. Então tem. Leite, porra. Bacana. Que Chico Petit deu show aqui. Chico veio aqui. Chico é uma grande figura. Né? Chico deu um É, show. médico Deixar um abraço, veterinário. deixar também um abraço aqui, não podia deixar de ser, né? Já falei, o Valtinho, a Walter Neto. E a toda a família Birimbau, nosso amigo Elmo. Você sabia- Elmo, Luciano, Marcelão. E Dona Marieta dispensa comentários, porque a prefeita mora no coração. Jogador. Você sabia que Aniversariamos no mesmo dia, né? Então, como eu digo sempre, todo aquariano é gente boa e com ela não é diferente. você sabia que Chico Salles, no auge dos seus 80. 80 anos ainda insemina, Sim, 250 sim, animais sim, no dia? sim. É, pau velho duro. Né? Então é isso aí, turma. Essa turma boa, deixar o recado. 40 anos da loja, vai acontecer um evento bem bacana de 8 a 10 de agosto. Dia 8, especialmente, vamos falar sobre cavalos, tá? Nosso amigo também, Edinho, vai falar sobre Grande síndrome cólica dos capins Maasai e outros capins, enfim. Tem vermifugação, tem um bocado de Tenório, vai falar também de podologia equina. Vai ser um dia agradável, onde vamos ter um bolo de aniversário, vamos ter lembrar dos 3 primeiros clientes da loja, os 3 primeiros fornecedores. Vai ser um dia bem gostoso lá. Na sexta-feira, dia 9 de agosto, vamos falar sobre pastagem de manejo e nutrição. Vem Ernesto Kozer, da Data Mais, vai estar presente aqui na Bahia. Tem 10 anos que ele veio aqui na minha regional, voltando agora, né? E no sábado vamos falar sobre genética e depois o leilão de Elmo Campos. Você falou bem aí, Elmo gosta dessa parte de genética e vai trazer um leilão bem bacana de Nelore, tá bom? Então fica aí o convite e, parceiro, Negócio fechado. negócio fechado. Valeu!